Reconhecendo a nossa pequenez diante de Deus, vamos buscar nos alimentar e nos fortalecer da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, para obtermos as respostas para a nossa vida e deixar que Deus possa agir também muito mais do que nós, diante da grandeza que Ele tem. E assim fala o Evangelho de hoje, que está no livro de São Lucas, hoje dia 6 de fevereiro. Naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genesaret e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus. Jesus ouviu duas barcas paradas nas margens do lago. Os pescadores haviam desembarcado e levavam as redes. Subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco das margens. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simeão: avança para as águas mais profundas e lança vossas redes para a pesca. Simeão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. Assim fizeram e acompanharam também quantidades de peixe, que as redes se rompiam. Então fizeram sinal aos companheiros da outra barca para que viesse ajudá-los. Eles vieram, encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem. Ao ver aquilo, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. E que o espanto se apoderara de Simão e de todos os que lhes acompanhavam, por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo, de hoje em diante tu serás pescador de homem. Então levavam as barcas para as margens, deixando tudo e seguiram Jesus. Pois bem, o Evangelho começa dizendo que Jesus estava a ensinar a todos e depois pediu para que as barcas fossem até uma parte profunda do mar. Simão Pedro e os demais disseram que tinham passado a noite toda e não conseguiram pescar nada. Justamente pela santidade de Jesus saber desse ocorrido, mesmo sem ele ter falado, foi que Jesus ali viu a oportunidade de mostrar o seu poder, a sua grandeza, a sua fé. E aí houve o milagre dos peixes, né? Onde os peixes se multiplicaram nas barcas, que deu para encher todas as duas. Imagina a alegria de quem trabalha, de quem vive desse ramo, e você vê o seu negócio de repente multiplicar-se na sua frente. Foi isso que Jesus fez. E é isso que Ele pode fazer conosco também, se nós nos encontrar com o nosso caminho, a presença de Deus. Veja, existe uma ordem natural das coisas. Essa ordem natural, ela deve ser respeitada e nós muitas vezes afligimos ela no nosso dia a dia. Como é que nós afligimos? E aí onde nós adquirimos o pecado, onde nós adquirimos a dificuldade para nós mesmos. É quando nós não fazemos o que é certo. Por exemplo, só o fato de pensarmos mal, sabe, de desejarmos que alguma coisa não aconteça a fulano ou beltrano, às vezes por sentimentos de ineficiência da nossa parte e acha que o outro lado também não deve ser. Isso não pode acontecer de forma alguma. Se vigie, não permita que esse mal da inveja prospere na sua vida. Outra coisa, quando for fazer as suas ações, nossas ações diárias, vamos ver se essas ações, se elas não estão prejudicando injustamente a outras pessoas, a outras coisas. Porque se tiverem, como tudo a criação de Deus, Deus não quer que uma criação dele prejudique a outra criação. Se nós infringirmos, se nós já teimarmos em fazer
para termos proveito próprio para a gente, o que a gente vai estar fazendo? Desobedecendo, pecando mais uma vez, indo contra a lei da natureza, do livre-arbítrio, da harmonia, do amor, onde é que o amor impera? O amor impera onde há o respeito. O amor impera onde há a concentração do conhecimento em Deus, onde há boa vontade, sabe? Onde não tem raiva nem ódio. Qual a maior energia do universo? O amor. Foi com o amor que Deus criou e é esse amor que Ele tem por nós ainda. E é esse amor que faz Ele ter e acreditar que nós estamos em evolução e que nós podemos sim chegar a alcançar todos os caminhos certos. Por isso que Ele não nos destrói simplesmente quando nós, por exemplo, tentamos um país derrubar o outro, quer dizer, uns irmãos matar os outros irmãos e por aí segue. É muito importante, por último, e aqui encerro, que em nossas dúvidas, no nosso dia a dia, nós reconheçamos a nossa pequenez diante das coisas de Deus, do universo. E como nós temos o nosso conhecimento limitado, e muitas vezes a gente não se propõe para grandes causas, para médias causas, ou até mesmo para pequenas causas, que a gente reconheça quando a gente não tem o domínio daquela situação e entregue-a na mão de Deus. Senhor, reconheço minha pequenez e entrego a Ti para que o melhor aconteça. E se aquilo for ser bom para você, você coloca. Se for bom para mim, se não prejudicar ninguém, que aconteça. Se não for, então que nem aconteça. Já aconteceu comigo de muitas vezes eu deixar de fazer as coisas porque entrego às mãos de Deus e as coisas não fluem. E eu aceito porque não era para o bem aquela situação. Podia ser ali uma armadilha das energias negativas, tentando me desviar dos caminhos, das formas corretas de fazer. Então, observar-se isso no dia a dia é vencer a cada momento. E quando as coisas forem realmente boas para você, você vai sentir também. Você vai ver quando você pede uma coisa a Deus, coloca na mão dele que ela não acontece, e você vai analisar a história, você vai ver por vários ângulos, você vai ver que realmente aquilo não seria bom, não era o que de repente você estava precisando de sua vida. Portanto, se nos coloquemos na mão de Deus nesse domingo, que Ele abençoe a cada um de nós, sigamos em paz e um bom dia para todas e todos. Que assim seja hoje e sempre. Amém.